Hoje a gente vai mergulhar numa saga épica, uma história de ruína e principalmente de renascimento. É a história da reconstrução do Templo de Jerusalém. Mas olha, isso é muito mais do que só reerguer umas paredes, viu? É sobre como uma nação inteira que foi reduzida a cinzas, levada para o exílio, lutou para reconstruir a própria identidade, a própria alma. Para a gente entender o peso dessa história, é fundamental sacar uma coisa. O templo não era só um lugar de adoração. Ele era o coração pulsante da nação. Era o símbolo físico da presença de Deus, o centro de tudo. Então a destruição dele não foi só uma derrota militar, foi uma crise existencial, uma das mais profundas que se pode imaginar. A nossa jornada hoje vai seguir 4 atos bem definidos. Primeiro, a gente vai ver a queda, o coração em ruínas. Depois, um decreto real totalmente inesperado. Na sequência, a luta para reconstruir contra tudo e todos. E por fim, vamos ver como a restauração física precisou se transformar numa reforma espiritual, criando um verdadeiro templo de pessoas. Ok, vamos começar pela parte mais sombria da história. Vamos entender como uma sequência de decisões bem desastrosas levou o reino de Judá a um colapso total, que culminou na destruição da sua capital e, claro, do seu templo. O que a gente vê aqui é basicamente a espiral da morte política dos 3 últimos reis de Judá. Cada um deles fez uma aposta política terrível, se rebelando contra a superpotência da época, a Babilônia. Primeiro, Joaquim. Depois, o filho dele, Joaquim. E por fim, Zedequias. E cada ato de desafio só provocava uma resposta mais e mais dura do império. O resultado? A destruição final se tornou praticamente inevitável. E essa destruição tem data para acontecer, 586 a.C. Foi nesse ano que o exército de Nabucodonosor finalmente conseguiu romper as muralhas de Jerusalém, depois de um cerco de quase 2 anos. Foi o fim do reino. A história mudou para sempre a partir daqui. E a aniquilação foi metódica, foi total. O comandante babilônico, Nebuzaradã, executou as ordens com uma eficiência brutal. O templo, incendiado. O palácio, queimado. As muralhas, demolidas. Os tesouros que sobraram foram levados como troféu de guerra. O ponto aqui é que isso foi muito mais do que destruir uma cidade. Foi uma tentativa de apagar uma cultura inteira e, acima de tudo, uma fé. Isso leva, claro, a uma crise teológica devastadora. Pensa só, se a fé de Israel estava toda amarrada a um lugar específico, o que fazer quando esse lugar não existe mais? Sem altar, como fazer sacrifícios? Sem templo, onde é que Deus está? Essa crise acabou forçando uma mudança radical. Deu origem a uma fé menos dependente de um local e mais focada em coisas que se podia levar: as escrituras, a oração em comunidade, a observância da lei. Depois de décadas de exílio, de desolação, a esperança já parecia perdida. Mas aí, a história dá uma daquelas viradas surpreendentes. A gente vai ver agora como a libertação veio da fonte mais improvável que se possa imaginar, cumprindo profecias antigas de um jeito espetacular. Isso aqui é impressionante. 150 anos antes de Ciro o Persa sequer ter nascido, o profeta Isaías já tinha cravado o nome dele como o libertador de Israel. E o texto vai além, chama esse rei pagão de meu pastor e até de meu ungido, que em hebraico é Mashiach, a mesma raiz da palavra Messias. É uma declaração absurda sobre como a soberania divina age na história do mundo, mesmo através de um líder que não compartilhava da mesma fé. E a história se desenrolou exatamente como tinha sido previsto. Em 539 a.C., Ciro conquista a Babilônia. Só um ano depois, ele solta seu famoso decreto. E, o mais significativo, isso acontece cerca de 70 anos depois da destruição do templo, cumprindo uma outra profecia, a de Jeremias, sobre quanto tempo o cativeiro duraria. E o decreto era bem claro e direto. Ele não só permitia que os judeus voltassem para casa, mas ordenava especificamente a reconstrução do templo em Jerusalém. Ciro ainda foi além, mandou devolver os tesouros que tinham sido saqueados e incentivou que todo o império desse apoio financeiro para o projeto. A resposta a esse decreto foi liderada por 2 figuras centrais: Zorobabel, que era da linhagem real de Davi, representando a autoridade civil, a esperança de uma restauração política, e Jesuá, o sumo sacerdote, que representava a restauração da vida religiosa. Juntos, os 2 lideraram a primeira caravana, com quase 50 mil pessoas, naquela jornada super difícil de volta para casa. Mas o retorno, claro, não foi o fim da história. Foi só o começo de uma nova e árdua luta.
Vamos agora para a terceira parte da nossa análise e ver como a reconstrução do templo foi uma jornada cheia de alegria, sim, mas também de oposição ferrenha e, no final, de um triunfo profético. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi lançar os alicerces do novo templo, e a cena foi de uma emoção intensa e conflitante. A galera mais jovem gritava de alegria, celebrando o começo de um novo futuro. Mas os mais velhos, que lembravam da glória do primeiro templo, o de Salomão, choravam alto, lamentando a glória que tinha se perdido. O som de festa e de choro se misturavam, capturando perfeitamente a complexidade daquele recomeço agridoce. A reconstrução mal tinha começado e a oposição já apareceu. Os samaritanos, que eram um povo com uma fé meio misturada, que adorava tanto o Deus de Israel quanto outros deuses, ofereceram ajuda. A oferta, no entanto, foi rejeitada na hora por Zorobabel e Josué. Para eles, essa era uma tarefa exclusiva dos israelitas que retornaram, para garantir a pureza da adoração e não cometer os mesmos erros do passado. Essa rejeição, embora tivesse um motivo teológico, transformou os samaritanos em inimigos declarados. Eles começaram uma campanha política na corte persa, acusando os judeus de rebelião e conseguiram uma ordem para parar a obra. Essa oposição de fora, somada ao desânimo que começou a bater internamente, paralisou o projeto. Por quase 20 anos, a empolgação inicial virou apatia. Foi nesse momento de paralisia total que Deus levantou 2 profetas. O primeiro agiu, chegou com uma bronca bem direta, bem pragmática. Ele confrontou o povo com uma pergunta cortante. É tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto a casa de Deus continua em ruínas? Ageu ligou diretamente à crise econômica que eles estavam vivendo, colheitas fracas, salários que não rendiam, à negligência espiritual deles. E logo em seguida veio Zacarias com uma mensagem de encorajamento divino. Se Ageu apontou o problema, Zacarias ofereceu a solução e a promessa. Ele garantiu ao governador Zorobabel que aquela tarefa não ia ser completada na força humana, mas pelo poder do Espírito de Deus. Juntas, essas 2 mensagens foram a faísca que reacendeu a fé e a determinação do povo. Impulsionados pelos profetas, eles voltaram ao trabalho. Quando as autoridades persas locais questionaram, os judeus simplesmente citaram o decreto original de Ciro. O novo rei Dário não só confirmou o decreto, como fortaleceu, ordenando que os custos fossem pagos pelo Tesouro Real. Com esse apoio imperial todo, a obra finalmente foi concluída em 516 a.C., exatamente 70 anos depois da destruição do primeiro templo. Com a estrutura física de pé, a missão de restauração entrou na sua fase final, e, talvez, a mais crucial de todas. Vamos para a nossa última sessão, que foca na reconstrução da própria comunidade, uma tarefa que foi liderada pelo escriba Esdras. Quase 60 anos depois da dedicação do templo, entra em cena Esdras. Ele era um sacerdote, sim, mas a principal credencial dele era ser um escriba versado na lei de Moisés. A vida dele tinha um propósito triplo e bem sequencial. Primeiro, estudar a lei. Segundo, praticar a lei e só então ensinar a lei. Ele personifica uma mudança fundamental. A autoridade agora vinha do texto sagrado. Assim que chegou em Jerusalém, Esdras se deparou com uma crise existencial. O povo e até os sacerdotes estavam se casando com mulheres de povos pagãos vizinhos, o que era uma violação direta da lei. O problema aqui não era racial, era teológico. Isso comprometia a identidade única de Israel e, o mais trágico, repetia os exatos pecados de mistura religiosa que tinham levado seus antepassados ao cativeiro. A reação de Esdras foi de um horror profundo, de luto, que culminou numa oração pública superpoderosa. E o quebrantamento genuíno dele gerou um arrependimento coletivo. O próprio povo propôs uma solução, por mais radical que fosse, fazer uma nova aliança com Deus e se separar das esposas estrangeiras para purificar a comunidade. Foi uma reforma difícil, dolorosa, mas que mostrava um entendimento profundo. Um edifício sagrado não significa nada sem um povo sagrado. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Essa saga da restauração do templo mostra que reconstruir não era só sobre pedras e argamassa. Foi um processo de refundar uma nação, onde restaurar um espaço físico estava totalmente ligado a purificar uma identidade espiritual. Uma história que nos desafia a pensar na conexão profunda que existe entre os lugares que a gente constrói e as pessoas que a gente se torna.